Bem, amigos do Mountain Bike, estamos de volta para mais uma etapa de Copa do Mundo, dessa vez na República Tcheca, em Nové Mesto, uma pista, digamos que lendária, talvez a mais famosa do circuito, e uma pista que essa semana reservou grandes emoções para a gente. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Bom, para me acompanhar aqui essa semana, eu estou com ele, Guilherme Branco. Fala, turma. Thales Totino. Fala comigo, pessoal. Bom demais? Bom, pessoal, como de praxe, então, para a gente começar a falar sobre o resultado das etapas, eu vou começar pelo feminino e vou trazer o resultado da prova de sexta, do short track, e da prova de domingo, o XCO. Para quem está escutando aqui e ainda não escutou, bem amigos da semana passada, eu sugiro fortemente que vá lá, assista, porque como são duas etapas, uma semana depois da outra, com certeza a gente vai fazer vários comentários que vão dar spoiler da semana passada, mas também que vão estar relacionados ao que aconteceu semana passada. Então, eu sugiro fortemente que escute aquele episódio também. Bom, na sexta-feira, no short track feminino, a gente teve o top 3. Na terceira colocação, Jenny Reeves. Segunda colocada, Rebecca McConnell. E na primeiríssima colocação, aparecendo aí de novo, mostrando que ela é quem ela é, Yolanda Neff. Indo para o domingo, na prova de cross country, algumas coisas mudaram, outras não. Na terceira colocação, a gente teve Jenny Reeves. Segundo colocado, Luana Leconte, com uma prova impressionante, na minha opinião. Acho que gostaria de falar dela depois. E na primeira colocação, novamente, Rebecca McConnell. Bom, para abrir as nossas discussões sobre essas duas provas, eu passo a palavra para o seu Guilherme Branco. Pois é, provas bem interessantes, né? Tanto da sexta quanto do domingo. Na sexta-feira, a gente teve uma prova muito rápida, né? O circuito ele mudou um pouquinho para atender aí ao short track. E uma coisa que todos comentaram é a questão do vento frontal, que estava pegando especialmente na chegada. É uma prova extremamente tática, né? E isso vale tanto para o masculino quanto o feminino, mas iniciando aqui a discussão sobre o feminino, né? E uma prova extremamente veloz, né? Assim, insana, muito legal, enfim. E a gente teve mais uma vez McConnell, e eu acho que ela pegou uma sequência aí que a gente depois pode discutir melhor. Ela hoje, né? A gente está fazendo um comentário aqui no domingo. Hoje ela se juntou aí a um quadro muito seleto de outras ciclistas. Ela é a quinta mulher a ganhar 3 primeiras etapas de uma Copa do Mundo, né? Então ela integra um grupo muito seleto aí de ciclistas aí com esse tipo de característica, desse tipo de resultado. Então eu achei interessante que no perfil da UCI de mountain bike, eles colocaram na semana passada, né, falando sobre os resultados dela de Albstadt, falando once you pop, you never stop. Então, uma vez que você vai, né, nunca para. E eu tô começando a achar que isso vai estar fazendo sentido aí para McConnell, né? Realmente muito forte, muito consistente, que eu acho que é o mais importante, né? Tanto no short track quanto também no XCO. E depois tem alguns outros pontos aí, eu concordo com o Danilo quando ele falou sobre a questão da Leconte, fez uma prova sensacional no XCO. Eu vi só encurtando o caminho aqui, eu vi ela dando entrevista para Red Bull TV e falando que ela retomou a alegria, né, de correr, e eu acho que isso faz uma diferença grande. Deu para ver que ela estava numa característica mais próxima do que a gente viu dela no ano passado, apesar da gente já ter discutido aqui que talvez o formato de prova para ela seja aquele que ela desponta e ela mesma imprime o ritmo. Talvez ela não gosta muito de ficar ali batendo guidão com a galera, e ela acabou fazendo isso de uma certa maneira, né? Quando ela foi aí vamos falar assim, a liderança do pelotão de perseguição, né? A McConnell botou na cabeça e foi embora, né? Enfim, depois a gente discute um pouquinho mais, mas essa é a minha visão assim mais geral da prova. Eu acho que a gente vai conseguir observar essa questão da consistência
que foi predominante no ano passado, né? A gente viu muito bem a LeConte sendo consistente, abrindo e fazendo essa característica de prova que o Gui acabou de falar, né? E a gente vem vendo a McConnell fazendo isso, né? Fazendo aquilo, o jogo dela, fazendo com que talvez as outras entrem no jogo dela e tudo mais. Então, acho que essa vai ser, no feminino, talvez o que a gente vai encontrar novamente. Espero, como um bom fã, uma maior briga, assim como tivemos, né, a briga pela segunda colocação, a briga pela terceira e a quarta colocação ali. Então, a terceira não, a briga pela quarta e quinta colocação. Então, assim, sensacional. Espero que a gente consiga ver isso também na ponta, essa pressão. Acho que sim, concordo com o Gui, né, essas questões de como que as atletas lidam com as situações de prova. A gente observa aí a atleta da Canon dele, me lembro o nome, esqueci. A Mona? A Mona, como que ela, saindo da Sub-23, a mudança da categoria influenciou o processo dela, como que isso faz, esse jogo, né, que está por trás aí, mas ainda assim ela rendendo bem. Quando ela se encontra na prova, ela consegue engatar o ritmo que se desenvolve em si. Não, aproveitando que o Thales já levantou a Mona, era uma coisa que eu tinha anotado aqui para falar, porque ela largou mais ou menos ali, mas aí ela foi para 50ª alguma coisa, na primeira volta ela passou, chegou acho que na sexta volta, acho que sétima para oitava volta, ela estava em 30º, foi para 18 e terminou em sexto. Então, pô, que prova que essa menina fez, o quanto que ela cresceu durante a prova, realmente impressionante, assim. E realmente talvez é o nome do dia. A gente talvez esperasse que Rebeca ganhasse, esperava uma boa prova da Luana, que para mim se mostrou muito, muito, muito forte. Mas a Mona fez uma prova aí que provavelmente, se ela, no momento que ela encaixar essa largada, até a Vivi comentou disso e tal, mas no momento provavelmente que ela encaixar essa largada, ela vai estar brigando na ponta de maneira extremamente competitiva. A gente já tinha comentado sobre isso aqui antes, né? Acho que foi no episódio que eu e Danilo comentamos, o quanto que a Mona ela tem uma largada ruim, né? E impressionante. Isso aconteceu tanto no short track quanto também no XCO. Mas é impressionante a capacidade de retomada que ela tem. Eu também fiquei, assim, completamente abismado. Eu acho também, concordando aí com o Danilo, que o nome do dia, ou melhor, talvez a gente vá continuar falando sobre isso nos outros episódios. Cara, Mona, muito impressionante a maneira como ela consegue realmente, depois que ela encaixa o ritmo de prova dela, ela vai ultrapassando a galera, né? Impressionante mesmo. Eu tinha feito algumas anotações aqui sobre ela. Depois ela saiu só para vocês terem uma ideia, ela saiu da 54ª posição no XCO na primeira volta. O primeiro split time assim, que rolou, ela estava na 54ª. Impressionante, cara. Completamente impressionante. E olha só, uma pista muito seca, né? Eu vi muitos atletas comentando sobre isso, né? Que talvez tenha sido a melhor rolagem, vamos falar assim, de pista de Nova Mestre nesses últimos anos, porque não tinha nenhum trecho molhado, então estava bem sequinho. Vocês viram, né? A velocidade das provas, tanto do XCO quanto do short track. E então, assim, mais uma pista técnica também, com poucos pontos de ultrapassagem fáceis, né? E ela botou na cabeça, deu na cabeça de muita gente, né? Eu realmente continuo apostando as minhas fichas nela. Uma atleta que, como o Thales comentou aí também, né? Saindo aí da Sub-23 e vindo sentindo essa diferença do modelo, né? Da dinâmica de prova. Muitas outras atletas, assim, já bem escoladas, vamos falar assim, né? Já calejadas. Então, na hora que ela começar a pegar e lapidar essas questões aí, eu acho que ela vai realmente chegar onde ela quer, né? Que o desejo dela, ela já tinha falado, isso comentado em algumas outras entrevistas, mesmo em rede social, é que ela gostaria de se transformar na campeã da elite, né? Então, eu acho que já a gente vai ver isso aí.
Eu acho que concordo plenamente, tomara que o desejo dela chegue lá nisso, mas ela me lembra muito o Absalom correndo. O Absalom era um cara que tinha problemas com a largada, né? Ele largava, aí a galera engolia, largava lá na ponta, a galera engolia ele, e de repente você começava a observar lá para a terceira, quarta volta, Absalom ali passando de passagem nos décimo pouquinho, aí de repente o Absalom estava lá na ponta, disputando com o Nino. Era muito massa de observar isso. Tomara que ela consiga, pode até ser uma característica dela, né, essa dificuldade e tudo mais, e aí o formato de hoje vai deixar ainda mais difícil isso, mas ela vai ter que lidar com isso por conta do short track. Na época do Absalom não tinha isso, né, então ela vai ter que fazer o short track, vai largar ali, meio embolado, talvez se não, com umas características dela não favorecem isso, mas no passar, né, da prova, ela engatando, largando em posições melhores, tendo um short track mais consistente e largando ali na quarta fila, talvez para não pegar uma confusão muito grande, talvez seja um futuro que resguarda para ela ali. O que é louco de pensar quanto a isso é que o Absalom era velho, né? Então todo mundo falava, ele não larga bem porque ele é velhão já, não sei o quê, e ela tem 20 anos de idade. Então talvez seja mais adaptação realmente, aprendizagem, e não nada físico. Mas, cara, eu acho que eu falo isso todo episódio, mas é impressionante a diferença de idade quando você olha o top 10 das meninas. Tem de 31 a 20, tipo, super. E nós tem muita menina nova aparecendo. A gente vê aí no top 10 lá o Stiger, a Mona, Carana Borré, a Luana, todas assim, tipo, 23, 22, 20 anos. Então, o cenário realmente está mudando, mas a gente vê que a prova feminina ela muda muito mais. Não é não só a Mona, mas nem sempre o jeito que tá na primeira volta acaba. As coisas mudam muito, uma galera vai para trás, outra galera vai para frente. É verdade, cara. Essa questão do dinamismo, né, da prova do feminino é interessante que a gente vai vendo, inclusive dentro, não apenas entre as provas diferentes, mas dentro da própria prova, né? O pelotão ele começa de uma maneira e ele dá uma mexida no final, você fala, caramba, o que aconteceu aqui, né? Só voltando para que eu acabei não comentando, né? Então a Mona no XCO, ela terminou em sexto, né? Então ela saiu de 54º para sexto lugar, só para a gente finalizar. Agora, já que é bem amigos, né? Vamos usar um pouquinho de coisa de bem amigos aqui. Eu falei da Maconda se transformando na quinta mulher, né, a ganhar as 3 primeiras etapas de XCC da Copa do Mundo, né, na sequência. Eu tenho uma outra característica que é a quinta colocada, então usando os 5 aí, né, então a quinta colocada que foi a Caroline Boé, que foi o primeiro pódio dela, né, então vocês comentaram aí sobre ela, também fez uma boa prova, uma prova consistente, me chamou a atenção, e é um nome aí também que vem dando uma cavucada, e hoje ela conseguiu, né, o primeiro pódio aí, e analisando as provas, as voltas, e na minha opinião, a quinta volta ela foi definidora, cara, para McConnell, porque a McConnell ela começou a apresentar expressão facial assim de pô, não aguento mais colocar esse ritmo, ela deu uma seguradinha, e a Luana viu isso, cara, e deu uma apertada, e foi a hora que a Luana, ela despontou assim mesmo, né, ela mostrou que ela ia ficar na posição que ela finalizou, né, que foi a segunda. Então achei interessante essa questão dos números 5 aí, né, quinta mulher, quinta volta e a quinta colocada. Com relação aí ao XCO feminino, trazendo um pouco aqui da dinâmica das voltas, né? Então a gente teve uma consistência muito grande da McConnell, e olha para vocês verem, a partir da segunda volta, que a primeira foi a start, né, lap, 12:08 na primeira volta, 12:17, desculpa, a segunda, né, a terceira volta 12:17, a quarta 12:18, a quinta 12:15, a sexta 12:20 e a sétima 12:12. Cara, muito similar, muito similar. E os tempos específicos da McConnell também foram algo que chamou bastante atenção. Esquecemos de comentar sobre a Neff. A Neff fez uma excelente prova,
chamou atenção de novo, né? A gente tava, será que ela não vai conseguir se aproximar lá da turma da frente e tal? Fez uma ótima prova, terminou no sprint, aproveitou também o esquema do vento frontal ali, ela veio na roda, na hora certinha, ela e passou, né? Então, curti além da Mona, né, que a gente já tá levantando a bandeirinha aqui para ela, né, mas a Nef também, ó, excelente prova. Muito bom, muito bom. E, cara, quando a Rebeca atacou na 7ª volta, eu achei impressionante a maneira que a LeConte, no fundo, levou a Alessandra Keller e a de Holanda junto, né? Mas ela fechou de maneira muito sagaz e parecia muito forte. Eu achei que a Rebeca não ia abrir de novo, falar a verdade. Mas aí, enfim, ela mostrou que realmente está superior e deu um passinho à frente. Bom, eu acho que a gente pode ir para o masculino, se todo mundo estiver de acordo. Antes de ir para o masculino, eu gostaria de citar algumas coisas, alguns resultados. Primeiro da Sub-23 feminino, a gente teve a Juju largando, terminando na 39ª colocação. Ela fez um post no Instagram, falou que não está satisfeita com isso, mas pô, é um resultado legal, pensando que está numa Copa do Mundo e tal, então espero ver ela cada vez mais à frente. E daí na Sub-23 masculino, novamente, 2 resultados assim, impressionantes. Gustavo, que terminou a 2ª colocação a etapa passada, que foi um resultado assim, melhor resultado de um brasileiro numa Copa do Mundo Sub-23, e dessa vez terminou novamente em 4º, mostrando que ele realmente está preparado para andar ali na frente. Então, bem legal mesmo. E o Alex, que acabou de sair uma fratura, né? Nessa semana terminou a 16ª colocação, que também é um resultado e tanto. Então a gente espera ouvir muito dessa dupla aí. Indo para a Elite, a gente, no mesmo esquema da prova feminina, temos a prova de sexta, a prova mais curta, short track, e no domingo o XCO. Na sexta-feira, a gente teve no top 3, terceira colocação, Felipe Colombo. Na 2ª colocação, Thomas Pidcock. E na 1ª colocação, vamos ver se eu vou acertar o nome dele, né? Luca Schwarzbauer. Espero que seja assim. O sprint mais potente que eu já vi na minha vida. E daí, no domingo, a gente teve na 3ª colocação, Nino Schurter, o grande. Vamos falar um pouco sobre esse resultado, porque foi espetacular. Na 2ª colocação, Vlad Dascalu. E em primeiro, novamente, ele, Thomas Pidcock. Então, para abrir esses comentários, para a gente mudar, eu passo a bola aí para o Thales Totino. Bom, realmente, que sprint, né, ô Danilão? Que isso, cara? Eu tô com os dados aqui do sprint dele, que eu falei, o sprint mais potente. O cara fez números de sprint de World Tour. E você vê, o cara tem um porte realmente de ciclista de estrada, o cara fortão, não sei a altura dele, mas imagino que ele tem ali um peso corporal um pouco mais alto do que a maioria dos atletas, e realmente, números impressionantes. Eu vou falar aqui para vocês um pouco, que ele postou no Instagram dele, os números do sprint, que venceu, né, a competição do short track. Ele conseguiu, em 25 segundos, uma potência de 1.127 watts. Para quem já usou um medidor de potência, sabe o quanto é difícil alcançar 1.000 watts. 1.127 por 25 segundos é muito difícil. E o pico de potência dele, 1.433. Surreal. Realmente foi um esforço muito alto. E para a prova inteira lá, né, do short track, ele conseguiu uma potência normalizada de 470 e 388 watts para 23 minutos. Surreal. Eu achei assim, na hora que eu vi esses números hoje, né, e as pessoas andaram comentando muito esses números, fiquei abismado, assim, falei, putz, aí a gente vê o nível, né, de como que tá ali uma prova dessa, que entra um short track tão intenso para ali 20 e poucos minutos, a pessoa colocar uma potência
daquela. Claro, o cara pesa um pouco mais, sim, gente, tem que entender isso, mas ainda assim são números surpreendentes para pensar numa prova que não tem tanta altimetria. Então, por isso que foi muito rápido e a galera sofria nessa prova. E ele o tempo inteiro na frente. Acho que o que mais me chamou a atenção para o short track foi o posicionamento dele. Ele passou boa parte da prova encabeçando aquilo ali e tocando de uma forma muito consistente. Bom, e sem dúvidas nenhuma, Pidcock, um nome sensacional. A forma como ele lida no mountain bike, uma coisa que me chamou muita atenção era como que ele entrava no pump track e como que ele conservava energia ali. Então, se vocês repararem isso na segunda para terceira volta, ele entra no pump track, você vê que o pelotão está bem cheio, assim, ele consegue encostar, até mesmo tirar aquele gap que ele tinha da primeira para a segunda volta. Surreal, acho o desempenho dele nisso, realmente, que dizem, nasceu para o mountain bike, realmente, o cara faz isso muito bem. O jogo dele com a bike é uma coisa só, ele é muito fluido com isso. E nomes, sem dúvida nenhuma, para mim, um dos nomes do dia, Nino Schurter, imbatível, mas eu vou levantar a bola, que a gente comentou aqui um pouquinho antes de abrir, o filho do treinador, hein? Que sapecou uma paulada na hora que viu o Nino Schurter com o pneu furado, ele tá! E aí, enfim, mas brincadeira, o filho do treinador, que o filho é o Frickschneck, mas que corre na mesma equipe do Nino, mas ele, surpreendente, né, naquele momento que o Nino tinha furado ali na briga do pelotão do 7º colocado, ele deu uma acelerada e botou para quebrar, mas ainda assim, muito bom ver ele andando assim, um nome que me chamou a atenção, e era um nome que a gente não estava comum de ver ali no top 10. Bacana o Thales ter mencionado sobre o filho do treinador, né? Realmente ele deu uma mudança assim na dinâmica da prova, eu concordo com isso, a gente conversou sobre, né? Falar um pouco sobre o short track masculino aí na sexta-feira, falar um pouco sobre o Avancini. O Avancini teve uma largada ruim, cara, na minha opinião. Na primeira volta ele passou em 28º, no final da primeira volta, né? Do short track. Achei que isso dificultou um pouquinho a dinâmica de prova que geralmente ele faz, né, no short track. E realmente impressionante a paulada que o Schwarzbauer conseguiu colocar, né, e ficou todo mundo, a gente tem um grupinho assim de WhatsApp aqui nós, que a gente fica louco, né, comentando sobre, assistindo, todo mundo falou assim, meu Deus, o que é isso, né, mais uma vez, prova com ritmo muito alto, né, velocidade altíssima, um nível tático, assim, também muito importante, né, as jogadas que foram acontecendo, né, e aí, mais uma vez, enlouquecedor a paulada que o Schwarzbauer deu, né, o Pidcock ainda conseguiu uma segunda colocação, e o Colombo, uma boa prova também, né, no short track aí. O Gates foi 8º, a gente esperava um pouquinho mais dele, né, depois do que ele fez em Albstadt, mas acabou em 8º, o Nino 9º e o Avancini em 10º, né, então uma prova boa também do Avancini, apesar de ter, né, finalizado lá a primeira volta, né, em 28º, finalizou em 10º, o short track foi muito bom, garantiu aí, né, a segunda linha ali na largada do XCO no domingo. O XCO já diferente para o Avancini, ele teve uma boa largada, eu achei que a largada dele foi muito boa, especialmente na volta ali de abertura na start lap, ele conseguiu avançar um pouco, ele veio assim pela direita do pelotão e conseguiu dar uma avançada boa, economizou muita coisa, né, de não ter que ficar no meio ali, batendo guidão com o restante do pessoal, e uma prova assim, que me chamou a atenção do XCO masculino no domingo, foram os tempos de volta. A segunda volta, né, porque a primeira volta foi a volta de abertura, né, start lap, e a segunda então foi 10:23, a terceira 10:41, pouco parecido, a quarta 10:35, ou seja, no meio do caminho aí. A quinta volta 10:42, aumentou um pouquinho, a sexta 10:38,
A 7ª teve uma redução muito importante, foi para 11,11, e a 8ª 10,01. Então a paulada na última aconteceu também. Então, olha que loucura, o nível é tão alto, né? A gente discutiu isso um pouco sobre o que a postagem que o Avancini fez a respeito de Albstadt, né? Falando, comparando o tempo de prova dele deste ano, 2022, com o ano anterior, e ele mostrando que ele conseguiria ter sido o primeiro colocado com esse mesmo tempo de volta. Ou seja, né, o sarrafo aumentou bem, né? A gente já discutiu isso, né? A competitividade e o desempenho e a entrega dos atletas tem aumentado bastante. A gente tem visto isso, a competitividade está só aumentando. E aí eu vou falar mais uma vez sobre o número 5. Eu tô meio zagalo aqui, né? Não sei se vocês lembram, zagalo tudo era 13, né? Tô meio zagalo aqui hoje com o número 5. Então, na 5ª volta, aconteceu o que mudou completamente a vibe da prova, né? Que foi o pneu furado traseiro aí do Nino. Ele até fez uma postagem no Instagram falando que foi culpa dele, que ele arriscou muito, realmente ele estava impondo o ritmo. Hoje ele fez uma prova muito, muito, muito bacana, né? Sobre esse aspecto assim, de liderança. É até uma pena o Del não estar aqui com a gente hoje, que eu queria discutir, colocar umas perguntas para ele a respeito disso aí, mas esse pneu furado aí na 5ª volta modificou completamente. E olha que loucura, depois que ele trocou o pneu, ele foi para 17º. E aí, ele chegou a ficar 1 minuto atrás, né, do pelotão da frente, e ele conseguiu voltar 43 segundos na 7ª volta. Em uma volta, ele conseguiu voltar 43 segundos. Animal, cara. Ou seja, hoje ele conseguiu me tirar da cadeira. Sabe quando você começa a levantar, taquicardia, caramba, não tô acreditando que esse cara vai conseguir. Enfim, no final, vocês viram, né? Não deu para ele. Eu achei que ele ia conseguir ficar ali entre o segundo, embolado ali, primeiro, segundo e terceiro, né? Num pelotãozinho de frente, mas aí Pidcock e Dascalur conseguiram abrir, ele já não tinha mais perna, né? Mas assim, realmente uma prova impressionante. Na minha opinião, a prova mais impressionante que o Nino já fez, de todas as que eu pude acompanhar, pelo menos, né? Muito legal. Com certeza a prova do Nino foi sensacional. Eu também levantei aqui os números do Nino, não só os tempos de volta, né? E também os tempos de cada um ali, o tempo de volta de cada um. É surpreendente o quanto o Nino foi consistente desde o início da competição. Então, você consegue observar ali que eles estavam girando na casa de 10h30 as voltas. Umas voltas um pouquinho mais altas, 10 segundos mais alto, 10 minutos mais baixo. Beleza, é isso. O Nino, na volta que ele furou o pneu, ele virou 11h43. Ok, nesse 11h43, ele tirou um pouco de tempo ainda, perdeu lá esse 1 minuto quase, foi a que deu 1 minuto de diferença. Logo na próxima volta, ele já mandou um 10,26, enquanto a galera estava mandando um 10,40, um 10,38. Na seguinte, ele mandou 10,28, que super consistente. Ele falou, botou a faca no dente e falou, vou pegar, realmente, vou pegar. Aí foi um por um, pegando todos. Na última volta ele mandou esse 10,28 de novo, só que não foi suficiente, porque o cara chegou afogado. E a única forma como o Danilo comentou em um momento é que talvez, não sei no ar aqui, mas talvez se ele, para impactar muito a galera, ele chegar passando, sabe? Mas ele ia correr aquele risco, né? Para entrar na mente. E ele gosta de fazer esse tipo de jogo, de chegar passando e falar, tô aqui de volta, tipo isso. E aí, o que vocês vão fazer? Mas eu acho que não, realmente não foi possível. O nível aumenta, tá cada vez maior, a volta realmente muito consistente, voltas rápidas, esforços altos e uma diminuição na última volta, né? Tava um pelotão cheio, você vê até que tava ele enche o pelotão na penúltima volta ali, e depois a galera começa a esfarelar de novo na última volta, acelerando para finalizar. Sensacional. E ainda mais sensacional é a postura do Nino, dizendo que realmente, eu tive um treinador que trabalhava comigo, o Leandro, o Gui conhece bem, que ele falava com a gente, quando a gente tem esse mesmo tempo
essa mesma oportunidade, como é o caso dos atletas ali, de usarem equipamentos de ponta, poder escolher a calibragem do pneu, fazer a leitura da pista, treinar na pista ali, eles escolhem arriscar. A gente observou isso no feminino, um momento que a LeConte estava arriscando tudo para tentar pegar, ela quase tomou um rola. E isso aconteceu com o Nino. Ele estava arriscando para botar pressão na galera. O Matthias Flukiger também, na penúltima volta, para a última volta, ele também estava botando uma pressão sinistra descendo. E aí, corre o risco. Então, ele furou o pneu por responsabilidade dele, por momentos de... Tanto é que, no feminino, voltando também, você vê quando a LeConte realmente fala, não vai dar para pegar, ela tira o pé. Para quê? Para conservar equipamento e poder chegar ali. Então, é muito importante os atletas que estão nos escutando e nos assistindo agora ter essa noção de que, gente, a gente lida com o equipamento. O equipamento é parte da prova. Então, cuida dele para você poder gerar seu resultado também com qualidade. O Gui comentou do furo do Nino, dele buscar, e falou talvez seja a prova mais impressionante que já viu do Nino. E quando ele furou e começou a recuperar, eu lembrei na hora, vocês me deem licença poética aqui, que pode ser que eu erre etapa, pode ser que eu erre o resultado final, porque faz muito tempo isso. Mas eu acho que etapa na França, em 2016. Porque eu lembro que o Nino, todo mundo começou a andar de 29 e o Nino continuou andando de 27,5. A primeira etapa que ele largou de 29, ele furou o pneu 2 vezes e ganhou a etapa. Impressionante. Ele, não sei, ele realmente é o cara que quando dá um problema, ele pega a história e parece que ele vai atrás e é muito forte e faz um show, né? Porque a gente assistindo daqui dá para ver a torcida berrando pro Nino na chegada, ou na hora que ele foi abrir a 7ª volta, você viu que ele passou uma largada assim, o povo todo berrando em volta dele, assim, impressionado. Então, pô, muito legal, e eu imagino como é que ia estar lá numa hora dessa. Um ponto interessante aqui falando sobre... A gente vai acabar comentando sobre o Nino, apesar de não ter sido o vencedor, né, o primeiro lugar, mas realmente a prova foi dele. Para mim, o nome do dia hoje no XCO masculino foi ele, né? Na volta em que ele fura o pneu, que foi a 5ª, o pessoal ainda estava andando ali, igual o Thales comentou sobre o tempo de volta. Foi 10h42 e tal. Na 6ª, 10h38. E aí na 7ª, eu lembro que eu até comentei entre nós aqui também nos comentários no grupo, que a gente fica se cutucando, né? Ou pelo menos não fica aguentando, né? Segurar para si mesmo e precisa colocar isso para fora. Eu ainda comentei assim, cara, e esse pelotão lá frente aí? Parecendo um jogo de comadre, ninguém toma decisão, ninguém vai fazer nada. E os caras deram uma reduzida mesmo, assim, na velocidade. E aí a volta foi para 11:11. E isso, na minha opinião, foi o fundamental para o Nino chegar. Se essa galera tivesse botado para ferver, a coisa seria bem diferente. Acho que talvez o Nino não conseguisse ter essa maestria. Mas eu concordo com o que o Danilo falou. Realmente o Nino, nessas situações adversas, você percebe o quanto que ele é preparado mental e fisicamente, né? E mostrando mais uma vez que ele está com o físico muito na ponta para poder conseguir, de repente, ultrapassar as marcas, que eu acredito que ele esteja com isso aí na ponta da língua aí nesse ano, né? Para tentar ultrapassar o Absalom e realmente se tornar o maior ciclista da história, né, do mountain bike de todos os tempos, né? Eu acho que esse deve ser um dos objetivos dele. De qualquer maneira, ele consegue cavucar isso aí, né? E aí, voltando um pouco sobre essa questão do final da prova, que a gente teve um final com sprint entre o Avancini e o Sink. Então o Anders Sink vem lutando aí com essas questões de alergia a pólen. Eu vi os comentaristas da Red Bull TV falando sobre, né, eu geralmente assisto o Rob Warner e o Bart Pregens. Eu gosto da maneira como, eu já falei isso outras vezes aqui, eu gosto muito da maneira como eles fazem os comentários, então eu gosto de acompanhar. Eles falaram que esse ano, em especial, a Europa tá assim, atolada de pólen. Então, assim, para quem tem alergia, tá sofrendo com isso, e o Anderson falou várias vezes sobre isso, né, nas redes, a dificuldade que ele tem, mas fez uma prova muito boa também, assim, que ele tava sumidão aí, e acabou lá no sprint final, ele e a Avancini, né, aí deu a Avancini, né, 14º, ele 15º, mas uma prova boa também da Avancini, que falou que sofreu pra caramba, né, ele colocou isso no Instagram. Então a gente percebe mais uma vez que, de fato, o sarrafo tá alto e a marreta tá
baixando com facilidade, né? E outro, para finalizar essa questão da dificuldade de gerenciamento do pelotão lá da frente, né? Que eu comentei lá, o Flukinger, ele assumiu, né? E ele estava na frente na 7ª volta lá. E depois ele colocou que foi uma prova na rede social também, que foi uma prova que ele não estava se sentindo tão confiante, então eu achei que faltou isso, sabe? Faltou um líder real lá no pelotão, que é o que o Nino estava fazendo no início, antes dele furar, e ele mostrou de novo que ele talvez seja esse líder importante para poder ditar o ritmo da prova. A galera não ficou naquele joguinho de comadre depois que a coisa aconteceu. Mas eu não acho que mudaria muito o resultado não, tá, Gui? Assim, eu não levantei os tempos de prova dos outros atletas, né, ali do top 5, top 10, top 8, mas eu não acredito que seria determinante, assim. Acredito muito que o Nino iria alcançar ali a 4ª, 3ª, talvez chegando no sprint na 3ª, talvez ia chegar afogado na roda da galera ali, mas eu acho que ele ia estar na disputa ali, sabe? Talvez mudou realmente, que deu tempo dele chegar e dar aquela respirada e responder mais forte a sapatada. Talvez, por exemplo, se o Flukiger tivesse percebido isso, né, naquele momento que talvez faltou um pouquinho mais de dinamismo para ele ali na prova de confiança e tudo mais, talvez se ele tivesse melhor nesse aspecto e respondendo bem forte, consistente, tentando manter um tempo de volta, que seja aumentar 20 segundos ali, ele teria colocado uma pressão no Nino que dificultaria a vida dele ali, de não chegar, porque você vê o Nino chegando e realmente encostando no pelotão, ganhando uma posição ou outra ali, para não ter que ficar brigando, mas descansando, realmente. Ele, vou descansar, fiz meu papel de chegar e finalizei, né? E o cara brigou, tá? Porque eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção, foi determinante em 3 das 4 vitórias do final de semana, o vento contra da reta de asfalto com a subidinha. Porque a galera batia com tudo na subida, porque é uma característica, né? Bater com tudo na subida. Só que o vento, você via o final das provas, assim, aquela parte que tinha uma bandeira da Mercedes, 3 bandeiras sinistras, e ela cortando para a direita, assim, sinistra. Então o vento estava de cabeça mesmo, e sensacional. Quem sprintou antes com esse vento na cara, tomou. Os sprints que tiveram na prova feminina, as meninas que estavam atrás passavam igual foguete, foram embaladas. No masculino, o Pidcock, mesma coisa. Foi embalado ali pelo Vlad, que teve um posicionamento super coerente. Gostei muito da prova do Vlad. Ele super consistente, tentou fazer o que tinha que ser feito, atacou, botou pressão no Pidcock. Pidcock respondeu muito bem. Tá? Ele veio ali, sofreu em algum momento ali da prova e, enfim, acho que só faltou um pouquinho ali acho que o Pidcock, pelo ciclismo de estrada, num dinamismo de disputar mais sprints, assim, ele tenha levado um bônus de ter levado essa prova e de saber o momento certo, de tirar a cara para fora e realmente levar aquilo. O Pidcock, para mim, o sprint dele foi exatamente o que o Thales falou agora. Eu vi ele andando de bike de estrada ali, porque é difícil você ver um mountain biker sprintando de maneira tão safa, assim, realmente pertinho da bike da frente, tirando no momento certo e de maneira tão assertiva, né? E ele, depois na entrevista, ele falou que ele não estava bem hoje, que eu até brinquei no grupo, se as pernas dele tá xoxa, realmente tava. Mas eu acho que aquela 7ª volta que vocês falaram que foi importante para o Nino chegar, também foi importante para o Pidcock. Talvez se o Dascalu tivesse tido o ímpeto, eu não sei, tô claro que especulando aqui, né? Mas ele parecia extremamente forte. Se ele tivesse tido o ímpeto de acelerar naquele momento, talvez ele tivesse ganhado a prova. Não sei, porque o Pidcock claramente estava um chicletão. Eu não lembro quem estava junto, era o Dascalu e quem estava na frente? O Flukiger, acho. E o Pidcock chegava,
Aí, em cada transição, o Pidcock perdia 1, 2 segundos, chegava, perdia 1, 2 segundos. Então, por mais que no final ele tinha aquele sprint, talvez uma característica dele, talvez uma coisa que ele tenha aprendido na estrada, né, que é abrir esse segundo estágio na hora que precisa, mas para andar na velocidade constante ali, ele realmente estava sofrendo para ficar. Então, talvez a estratégia do Dascalus tivesse sido diferente, a prova teria se formado de outra maneira. Essa questão aí do pelotão, né? Era isso aí mesmo, Danilo. Era Flückiger, o Dascalu, o Pidcock e o Hayterly. Estavam todos ali, né? Nesse joguinho de comadre que eu ainda brinquei, né? Duas coisas. Hayterly, mais uma vez, ele parece que ele não consegue sustentar, né, galera? Não sei se vocês conseguiram perceber isso. Aconteceu isso também em Albstadt, né? Ele vai forçando e você percebe, assim, que realmente a expressão facial e corporal dele é de esforço ao longo das voltas para poder estar ali no pelotão da frente. E vai chegando nas últimas 2 voltas, ele realmente parece que não consegue manter essa constância ali, né? Então, mas ele tá lá, cara. Então, ele tá lá. Ele tá lá, cara. Exatamente. Ele tá lá, botando pressão. Parece que a Carol Dale não trocou de atleta, né? Tipo isso. Olha lá, não me compliquem. Pra galera aí que não pegou a referência e tá ouvindo, é porque ele entrou no lugar do Marotti, né? Uhum. Entre aspas, não entrou no lugar, mas foi essa troca de equipe e é o que realmente acontecia com o Marotti, né? Pode voltar a falar aí. Não, exatamente, mas fez o que o Thales falou, mas ele que tá lá, isso é o que chama atenção. Eu acho que é um grande nome ainda para esse ano, eu já tinha falado isso no ano passado, que já me chamava a atenção. É um atleta que vem numa crescente, muito legal, gosto de ter o olho nele. O Dascalu, cara, puta merda, eu também acho que ele precisava demais ter tomado essa decisão, também confabulando aqui, né, Danilo, já que você colocou a confabulação, acho que se ele tivesse colocado um pouco mais porque é um atleta forte, ele tá começando a receber minha torcida, viu, galera? Eu tenho gostado muito da maneira como ele tem rodado aí nas provas, e acho que já ele vai conseguir um primeiro lugar aí, né? Vem numa crescente, numa constante, inclusive, né? Ele tem se mantido assim de maneira bem consistente. E o Pidcock, cara, o campeão de hoje, né? Putz, cara, realmente fez um sprint de estrada. Eu vi também isso aí, cara. Na hora que ele veio, eu falei, não tô acreditando que esse cara vai fazer isso. Ele fez. Então, realmente, usou muito foi safo como um ciclista de estrada para poder aproveitar, né? E deu na cabeça lá do Dascalu. Mas teve bom, viu? Essa prova, realmente, eu consegui finalizar ela taquicárdico com tremor, assim. Sabe? Não é possível! E o Lucas Schwarzbauer, que ganhou a prova na sexta, né? Terminou ainda ali no top 10, fez o nono colocado. Eu achei interessante que quando ele passou a reta de chegada, assim, você via que ele estava extremamente satisfeito com o nono colocado. E até isso comentaram na narração da Red Bull TV, né? Que diz que o Hermida falou: esperem esse nome aí, que o menino é bom, ele é novo, né? Ele é novo, 26 anos. Então, é uma coisa muito curiosa quanto à idade. Eu sempre procurando a idade, né? E até o 35º colocado, o cara mais novo é o Pidcock. Impressionante. 99, né, cara? Verdade, tem minha idade, olha lá. Impressionante. Aqui, eu esqueci de comentar sobre um também que a gente não falou. Cooper fez uma prova muito boa. Muito boa. Terminou em quarto lugar. O que deu, inclusive, hoje o título para Trek Fractal Racing, porque Dascalu e Cooper, eles paparam hoje, né? Então foi muito interessante a maneira como o Cooper já tinha algum tempo que ele não vinha. No ano passado a gente já tinha comentado sobre ele, né? Que ele também já vinha beliscando ali um pódio, um dos primeiros 1, 2, 3 ali e tal. E gostei muito da prova que ele fez hoje, né? Saiu ali na segunda fileira, junto com a Vancini e o Nino ali, conseguiu administrar, ficou lá, chegou e se manteve. Muito legal. Cooper também, gostei da prova dele hoje. Isso que você comentou é uma coisa que a gente daqui, pelo menos eu, não tenho o costume de olhar tal, mas é uma coisa importante. Eu não sei se dá dinheiro, dá premiação em dinheiro, ou se a visibilidade na Europa é maior, mas que é o ranking por equipes, né?
E olha que curioso, enquanto a Cannondale, o Avancini não andava tão lá na frente, tinha o Marotti que andava, né? Eles pareciam que competiam pela equipe, né? Porque eles ganhavam sempre equipe, sempre equipe, sempre equipe. E daí esse ano a gente já viu, acho que a primeira etapa Cannondale, a segunda etapa Scott e agora a Trek. Então talvez é uma coisa que a gente não olhe, mas as equipes estejam olhando para esse ranking de equipes, né? Mas eu acho que isso poderia muito mudar, sabe? Dos canais que eu acompanho aí, o Samuca faz um comentário bem interessante sobre isso, ou como que poderia ser gerenciado esse aspecto do mountain bike para desenvolver a prova, se fazer isso. Eu já não tenho trabalho de equipe, gente. Eu vou contratar alguém que vocês vão colocar... não vou colocar nome aos bois. Bom, vou aqui falar um atleta que vai responder aos ataques de início de prova. Ele está lá responsável para isso. É o atleta sub-23 que está papando tudo. Vou subir o Martin Vidal, está no último ano de sub-23, está papando tudo, está muito fácil para ele. Vou botar ele para competir na elite. Vou falar, nas suas primeiras 2 voltas, você vai fechar todos os gaps para o Nino Shooter. Todos. Eu não quero saber, você vai fechar. E aí, da segunda prova para frente, o Nino assume, você fica lá até onde você aguentar. E aí, o cara vai se desenvolver com isso. É uma perspectiva de equipe, de trabalhar em equipe. Acho que isso não tem no mountain bike ainda. Pode ser com essa visão nova, de tomara que tenha um prêmio em grana bom, uma de divulgação boa, para isso acontecer e ser valorizado. Porque é a partir disso, pelo reconhecimento, né, que o esporte vai se desenvolvendo a ponto de chegar num nível alto, de realmente batalhar por aquilo. A gente vê, por exemplo, o esporte que tem muito dinheiro envolvido, né? Não há comparação, mas a Fórmula 1, a galera briga pela equipe. Se briga pelo campeonato de equipe. É muito importante. Não só o piloto ganhar ali. Então, talvez a gente possa observar isso no futuro, as equipes de estrada mandando os seus atletas aí que gostam disso e fazem isso, o Gaze, o Van der Poel, o Pidcock. Então, observaremos isso com mais atenção aí no futuro. Mas isso, provavelmente, eu vejo 2 aspectos, na verdade. Um é o tempo da prova, a característica da prova. Eu acho que isso não seria isso iria ajudar, tal, mudaria a dinâmica das provas, mas não tão determinante quanto na estrada, né? A prova é muito curta, não dá tempo de você falar, eu vou gastar tudo, vou quebrar. Claro que dá, mas você tá indo lá no extremo, e mesmo assim, o quanto que você vai ajudar o outro, você vai acabar puxando todo mundo. Então, mas ainda assim, sim, vejo algum tipo de utilidade, mas é o dinheiro, né? Enquanto algum tempo atrás aí eu vi que o Nino tirava 100 mil euros por ano. Isso para um atleta da estrada, para os melhores atletas da estrada, não é nada. Então ele provavelmente não, ele é um atleta, é bastante grande, eu sei, galera, mas para o que ele faz, para a mídia que ele tem, ele é um atleta que corre muito por honra e para ele ganhar, para ele fazer história. Então, talvez para ter gregários, digamos, né, gente ajudando, precisa rodar muito mais grana. Igual o Fórmula 1, por exemplo. E mesmo assim, você vê que Fórmula 1, eles correm por honra, correm pelo ego. Fala para eles sair da frente, eles não gostam muito, não. Então, sempre vai ter isso, eu acho. É uma situação complicada, mas como fã de bike de estrada, de competições de estrada, mas também um fã de mountain bike, a gente tem que entender esse aspecto, essa dinâmica, que pode ser benéfico para os atletas que estão disputando. Gente, para que ter equipe, então, se a gente for pensar assim, sabe? É claro, a equipe serve ali para divulgar a marca, para facilitar a vida dos atletas, é mais fácil eu gerir um time para conseguir patrocínios para um time que vai ter Nino Shooter, que vai ter Las Fosters, vai ter Kate, é mais fácil eu conseguir patrocínio para isso. Mas se eu consigo, será que eu consigo fazer um time que vá ter, além disso, um trabalho em equipe, um trabalho de desenvolvimento, que vá se pensar isso? Acho que a gente possa pensar nesse aspecto também, desses pequenos detalhes de desenvolvimento.
Pessoal, chegamos ao fim de mais uma rodada dupla de Copa do Mundo. Semana passada, na Alemanha, All-Star, a gente tem um episódio anterior da semana passada, se você ainda não ouviu, escuta lá. E essa semana que a gente acabou de comentar, etapa na República Tcheca, em Nové Mesto. Estamos ansiosos já para as próximas etapas e ficamos por aqui. Semana que vem tem episódio com convidado, porventura um episódio bem legal, não vou dar spoiler, mas bastante curioso. E se você escuta a gente pelo Spotify e ainda não segue o nosso canal, por favor, eu não lembro se é seguir ou se inscrever, mas faça isso pra gente. Se você escuta pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa o joinha, manda um comentário pra gente. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde você vai ver todos os episódios novos que vão saindo toda semana. E é isso. Vem de roda. Mais serelepe do ciclismo brasileiro.